Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião, terça-feira do CEPET. Nessa primeira parte, geralmente a gente chama isso de Clube da Revista, e a gente acabou escolhendo um artigo para os residentes. O Zé Gabriel vai apresentar um artigo curto, que é novo na terapia intensiva, publicado no final do ano passado, a respeito de um assunto que não é habitualmente abordado por nós aqui no CEPET. Não é habitual uma abordagem científica a isso, mas acho que como seres humanos, como pessoas modernas, nessa mudança do mundo, tentando de alguma forma se reestruturar e olhar para dentro de casa, tentando se organizar e, de alguma forma, também organizar o ambiente de trabalho em que a gente passa uma maior parte do nosso tempo, muito frequentemente, da nossa vida. A ideia é abordar um pouco o tema de sustentabilidade na área de saúde, dentro do hospital e dentro das UTIs, de uma forma especial. O artigo que o José vai apresentar na segunda metade dessa primeira parte da reunião de hoje. É um artigo que fala de sustentabilidade só em unidade de terapia intensiva. E aí, discutindo esse assunto com o Júlio, a gente resolveu dar a responsabilidade para o Júlio de fazer uma pesquisa, uma avaliação de como esse assunto de sustentabilidade tem sido abordado e eventualmente executado em alguns hospitais. A gente já percebe algum movimento nessa direção. Então, o Júlio vai falar um pouco desse assunto de sustentabilidade dentro dos hospitais, antes, e depois a gente discute um pouco. E depois o José Gabriel vai falar sobre sustentabilidade dentro da unidade de terapia intensiva. Eu confesso que era um assunto do qual a gente não tem abordado no CEPET, nunca abordamos isso antes, né? Parecia uma coisa da qual a gente não fazia muito parte, mas absolutamente eu estou enganado, ou muitos de nós estamos enganados. Sustentabilidade significa, tem uma definição muito ampla, como vocês podem rapidamente pesquisar na internet. Ele é um assunto que veio cada vez se estruturando mais nos últimos anos, principalmente nos últimos 12 anos, depois de um fórum em 2010. Ele se estruturou de uma forma mais específica, um fórum mundial. E ele tem a ver... quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando em sustentabilidade de alguma coisa, de um processo, de alguma coisa que se sustenta por bastante tempo. Embora isso tivesse se desenvolvido nos últimos anos, principalmente quando a gente vê a degradação do meio ambiente, de que forma a gente pode viver fazendo proteção ambiental. Isso também tem outros pilares, não é só proteção ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, é preciso também ter uma responsabilidade social. Nesse caso, a responsabilidade social está a ver com a sustentabilidade da pessoa humana. E nós, como seres humanos, não vivemos sozinhos, vivemos dentro de uma sociedade. Cada vez que a gente se preocupa conosco, ou se preocupa com as pessoas que estão ao nosso redor, com o desenvolvimento social,
isso incorpora fundamentalmente esse pilar social, esse pessoal humano da sustentabilidade. Então, a gente tem a proteção ambiental, a ecologia, a gente tem a responsabilidade social, a parte humana, mas também tem a parte econômica. E economia aqui tem muito a ver com a definição básica do que é economia, né? A ciência econômica, ela essencialmente ela estuda o aproveitamento de bens escassos que tem na natureza, né? Alimentação, comida, combustível, energia, roupa, uma série de coisas. Assim. Então, é necessário para que a humanidade se sustente, que a gente deixe um mundo melhor, faça de hoje já um mundo melhor, deixe um mundo melhor posteriormente, que também haja sustentação econômica nesse aspecto amplo. Então, esses 3 pilares de sustentabilidade são importantes. Há outros pilares, né? Você não faz proteção ambiental, responsabilidade social, sucesso econômico, se você também não tiver boas políticas. A gente vê o quanto nós sofremos no nosso país e no mundo, né, com políticas erradas. Esses pilares de sustentabilidade também necessitam ou precisam de desenvolvimento tecnológico constante. Então, são outras vertentes que também estão por debaixo desses pilares de sustentabilidade, mas todos eles, uma boa tecnologia, boas políticas, podem trazer proteção ambiental, responsabilidade social e sucesso econômico. Então, com essa introdução, vamos ver como esse conceito, de alguma forma, ele pode ser incorporado dentro das unidades hospitalares, é o que o Júlio, vocês conhecem, o Júlio é enfermeiro, é responsável hoje pela área de ensino do CEPET, e ele vai nos mostrar, então, de que forma os hospitais, os ambientes de saúde têm se organizado nessa direção da sustentabilidade. Então, Júlio, se você puder... Essa já é a tua tela? Então, tá, obrigado, doutor. Desculpei o problema técnico aqui, mas vamos prosseguir. Eu venho, na verdade, fazer uma provocação aí em relação a esse assunto, como já tem sido falado, é um assunto que nós não falamos, né, nós não comentamos dentro do nosso meio, e eu queria saber de vocês, já de início, para você, o que é sustentabilidade? Eu queria uma participação de vocês aí, é só apontar o celular para esse QR Code, para a gente saber a resposta de vocês, o que vocês acham, o que é sustentabilidade. Vocês vão escrever uma palavra sobre isso. E aí a gente vai ter uma resposta aí. Essa é uma nuvem de palavras, então as palavras que mais aparecerem é aquilo que a gente vai vendo a percepção de vocês em relação à sustentabilidade. Então, a gente já vê aí que conscientização, responsabilidade, equilíbrio em relação à vida, planejamento, futuro. Perfeito. Também diversificado. Perfeito. Futuro está aparecendo mais. Quanto maior a palavra, maior é a similaridade em relação ao que a gente conhece sobre sustentabilidade. Então, na verdade, sustentabilidade é tudo isso que vocês colocaram.
né, ter uma racionalidade, ter consciência daquilo que é feito, uma responsabilidade, você ter gestão sobre aquilo que você está produzindo, né? Então, mas isso não é um assunto tão novo, né? Ele foi apresentado como um relatório na Organização Mundial da Saúde em 1997 por esta médica, a Gron Harley, né? Ela é uma política diplomata em que ela apresentou o primeiro conceito, a primeira inquietação em relação à sustentabilidade, né? E a partir daí, então, começou então a fala, né? E essa necessidade de ser abordado sobre esse assunto. E ela, no conceito que ela trouxe, ela disse que a sustentabilidade é suprir as necessidades do presente, mas sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né? E de uma forma que a gente também consiga satisfazer as nossas próprias necessidades. Então, já desde a década de 80, esse assunto vem sendo discutido, né? E já nesse documento na ONU, né, em 83, que acabou, né, sendo designado, colocado como comissão de Brundtland, ela dizia que a sustentabilidade ela tinha duas vertentes, ela tinha um encontro entre ecologia e a prosperidade, né? Que era muito voltado, a gente tinha muito esse conhecimento voltado para a ecologia, né? E isso traria algo mais próspero, né? Algo que realmente a gente poderia vislumbrar no futuro. E esse documento, no Brasil, ele só foi transcrito, né, traduzido pela Getúlio Vargas, né, a Fundação Getúlio Vargas, onde ele trouxe alguns destaques que a gente precisava retomar o crescimento de forma sustentável dentro das organizações. Isso não somente das organizações de empresas, mas também de saúde, né? E esse crescimento deveria ser com um olhar diferenciado para a qualidade desse desenvolvimento. Então, nós deveríamos buscar esse crescimento, mas com um olhar voltado para uma qualidade diferente, né? E, para isso, a gente precisava atender às necessidades essenciais, que era o emprego, né? Na época, o nível de desemprego e de desigualdade social era muito grande, assim como hoje ainda a gente encontra isso, relacionado à alimentação, ao controle de uma energia sustentável, água e saneamento. E para isso a gente iria buscar constantemente manter um nível populacional de forma sustentável, né, de uma forma igualitária, conservando então a melhoria e a base dos recursos que podem, então, favorecer a esse crescimento e com uma qualidade de desenvolvimento melhor, né? E dessa forma, sim, a gente sempre deveria buscar reorientar e administrar os nossos riscos, porque tudo aquilo que nós buscamos no nosso desenvolvimento, então, nós precisamos de materiais, nós precisamos de tecnologias, e isso também gera riscos, né? O crescimento pode gerar riscos no nosso dia a dia. Então, sempre a gente deveria estar buscando olhar para esses riscos e minimizá-los, para a gente poder impactar o mínimo possível no nosso meio ambiente, o ambiente como um todo, né? E com isso incluir o meio ambiente e a economia no processo das nossas tomadas de decisões. Então, na verdade, a base realmente da nossa preocupação com o futuro, que é aquilo que vocês colocaram lá no início, né, da percepção do que é sustentabilidade, o meio ambiente que nós vivemos e a economia, ela tem que estar, então, sendo o nosso norteador das nossas tomadas de decisões. E com isso, nesse relatório, como o doutor colocou lá no início, a primeira imagem, trouxe três vertentes, três pilares, né, que é o ecológico, né, o social e o econômico.
Entre o social e o ecológico, a gente precisa que isso seja de uma forma suportável, né? Em que a gente consiga realmente sustentar as nossas ações. E entre o ecológico e o econômico, ele tem que ser viável, para que a gente consiga, de uma forma econômica, crescer, mas também viabilizar a nossa segurança do meio ambiente em que nós vivemos. E isso sempre vai estar trazendo entre o social e o econômico, né, que é a equidade, né, ao crescimento da nossa sociedade, né, com uma qualidade melhor, e com isso nós vamos trazer, então, o conceito de sustentabilidade dentro desses 3 pilares bastante importantes. Esse documento, então, de 87, ele trouxe, através da Assembleia Geral da ONU em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nesse planejamento, então, que foi feito, foi trazido, então, alguns aspectos importantes e metas que estão ainda vigentes até 2030, que é a redução da pobreza extrema, a redução da fome, a educação de uma forma com uma qualidade melhor para todos, né, de uma forma igualitária. Dessa forma, proteger o planeta, né, como a gente já vem falando, né, de a gente usar recursos de uma forma que a gente consiga crescer, mas protegendo o meio ambiente para o futuro, né, para aqueles que estão vindo à nossa frente, e trazer, então, a sociedade de forma pacífica e inclusiva. Então, esses são os Objetivos de Desenvolvimento até 2030, né, ainda o que foi traçado pela ONU em 2015. Mas a gente tem 2 conceitos aí que a gente precisa realmente elucidar. Nós temos o conceito de sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Eu queria saber agora de vocês se vocês acham se esses 2 conceitos eles são iguais. Se as 2 coisas significam a mesma coisa. A mesma, olha o QR Code lá, e a gente vai ter aí a resposta de vocês. A nossa conexão ajudar. É, 8 pessoas participando. 7 já responderam que não. Um acha que sim, que sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são a mesma coisa, tem o mesmo conceito. A maioria está dizendo que não, são coisas diferentes. Tem mais um que concorda, que são as mesmas coisas, o mesmo conceito. Bacana. A maioria realmente acha que são conceitos diferentes, né? Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são coisas diferentes. E 2 acham que sim. Vamos dar uma olhada. De acordo com a Unesco, então, já naquele documento de 2015, a sustentabilidade é como um objetivo a longo prazo, né? É algo que a gente vislumbra um mundo mais sustentável. E o desenvolvimento sustentável é o processo, é o caminho com que nós vamos percorrer para alcançar a sustentabilidade. Na verdade, são conceitos bem parecidos, mas eles caminham juntos. Mas quando a gente fala em atingir, ter uma empresa ou um ambiente sustentável, então a gente tem que realmente trazer quais são os aspectos de desenvolvimento que nós vamos buscar para alcançar isso, né? Então, desta forma, como o doutor falou, a gente veio buscar
o que os hospitais estão colocando dentro do ambiente hospitalar. Então, resumidamente, em 6 passos, a gente pode entender o desenvolvimento sustentável como uma forma de assegurar a saúde, a segurança e o bem-estar de todos. Quando nós falamos todos, dentro do ambiente hospitalar, desde o funcionário, o paciente e até mesmo os familiares, né, a comunidade que participa do processo do cuidado. Então, a gente tem que realmente trazer o nosso conceito, que são as nossas missões, visões e valores dentro da unidade hospitalar, e aí eu preciso conhecer isso, né, e praticá-los para que eu possa assegurar essa saúde de uma forma segura, garantindo o bem-estar de todos. Estabelecer objetivos e metas de melhoria contínua. Nós sabemos que dentro do ambiente hospitalar, nós estamos em constante processo de melhorias, e isso tem que estar no nosso radar de forma contínua, e nós procurando colocar, então, estratégias para melhorias e a gente conseguir, então, fazer esse desenvolvimento para garantir e assegurar essa saúde segura para todos. Para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa disseminar a cultura de melhoria contínua, né? E essa cultura tem que estar dentro da base organizacional, né? Dentro da estrutura organizacional da empresa, desde a diretoria até realmente todos os funcionários e aqueles que executam essas tarefas. Então, e a gente sabe que é um desafio bastante grande da gente disseminar essa cultura para que todos entendam realmente tudo que a gente precisa realizar para chegar nesses objetivos. A gente precisa assegurar os nossos recursos financeiros, humanos e a nossa infraestrutura de uma forma racional, de uma forma eficiente, e para isso a gente precisa realmente ter esse planejamento estratégico de uma forma bem delineada, né, desenhada, para que todos os recursos financeiros e humanos sejam empregados da melhor forma possível, garantindo a segurança, mas sem desperdícios, sem excessos. Porque tudo aquilo que é excesso, isso vai gerar uma consequência, e com certeza essa consequência ela não vai ser benéfica para a sustentabilidade da empresa, né? Para realmente manter essa empresa de uma forma organizada. E para isso a gente precisa estabelecer esses padrões de desenvolvimento, estabelecer os projetos, né? Estar sempre atento àquilo que nós produzimos, tanto de projetos, produtos e serviços. Será que os meus serviços eles estão adequados, estão alinhados com aquilo que foi proposto lá na construção da missão, visão e valores da minha empresa? Né? Qual é o meu produto final, que é a saúde, né, dos nossos pacientes, dos nossos funcionários? Eu preciso também gerenciar a saúde, não somente dos pacientes, mas também, no 6º passo ali, gerenciar a saúde e a segurança ocupacional, porque funcionários afastados, isso também pode gerar um impacto negativo para a minha empresa, né? E isso vai fazer com que eu não consiga atingir de forma sustentável realmente os objetivos da minha empresa. Alguns exemplos que pode dar em relação a isso, como o Dr. Álvaro já falou também, e no artigo que o Dr. José apresentou dentro da unidade de terapia intensiva, muitas vezes a gente acha que é simples as ações, mas ela envolve toda uma organização, né? Toda uma cultura. Então, desde substituir um equipamento que muitas vezes ele está gerando um gasto excessivo de energia. Às vezes a substituição desse equipamento pode ser inicialmente oneroso, mas a longo prazo, o quanto que isso pode me gerar de economia. Por exemplo, aquecimento por energia solar, se eu conseguir introduzir dentro do meu hospital, estação de tratamento de efluentes, digitalização de exames. Eu venho de um tempo em que todas as prescrições eram manuais, a gente gerava uma quantidade de papel muito grande, né? E não faz muito tempo, e a gente ainda vê alguns hospitais que ainda geram bastante número, né,
de papel. Isso, claro que a sistematização da assistência, né, de uma forma informatizada, inicialmente ela é onerosa, ela é cara, mas a longo prazo isso pode trazer grandes benefícios, e vai trazer grandes benefícios, né? A captação de água da chuva, compostagem orgânica, a própria humanização hospitalar, né? Quando nós humanizamos o nosso atendimento, o nosso cuidado dentro da unidade hospitalar, nós estamos garantindo, então, também um atendimento à nossa comunidade, ao ambiente, né, à população que faz parte do processo de cuidar. Até mesmo quando nós pensamos numa troca de uma autoclave, né, um centro cirúrgico que, por exemplo, gasta muita água, né, se tem um equipamento que pode gerar uma economia nesse sentido, eu estou possibilitando o meu hospital, então, de oferecer um serviço de qualidade, com segurança, garantindo a saúde dos nossos pacientes de uma forma mais econômica e sustentável também. Então, são vários exemplos que nós podemos ter dentro da unidade hospitalar e nós podemos fomentar entre as nossas equipes, né? Desde do equipamento que a gente pode estar utilizando para poder minimizar esses impactos futuros, né? Então, de uma forma bem resumida, assim como a gente vem falando, é um tema bastante amplo, né? Desde o ensino, que nós possibilitamos, né, a gente estruturar um planejamento de ensino adequado para os nossos estudantes, para oferecer uma educação bem robusta, de uma forma organizada, isso vai garantir também profissionais mais preparados para o futuro. Então, o nosso desenvolvimento sustentável hoje é que vai trazer realmente algo de uma forma mais organizada e a gente pode possibilitar uma segurança para o futuro, né? Para os nossos, e uma saúde para os nossos hospitais realmente de uma forma mais segura. Doutor, era isso que eu gostaria de falar. Acredito que o tema é bastante amplo, realmente, e a gente pode estar discutindo aí. Bom, primeiro, muito bom, Júlio. Foi muito gostoso ouvir a tua apresentação. Ontem, no finalzinho da manhã, né, na hora do almoço, a gente se reuniu e eu perguntei se você conseguia fazer alguma coisa. Separamos alguns trabalhos rápido. E então se preparou aí uma aula bastante gostosa em um pouco mais do que 24 horas. Muito bom. Pode. Então vamos lá. Compartilha a sua tela, Zé Gabriel. Tudo bem. Então, iniciando mais uma reunião científica, meu nome é José Gabriel, sou residente do segundo ano do CEPET. Hoje o foco das nossas apresentações é em relação à sustentabilidade ambiental. Eu fiquei responsável por apresentar esse artigo. É um artigo que foi lançado na revista da Intensive Care Medicine no ano passado, segundo semestre aproximadamente, da seção do What's New Intensive Care, sustentabilidade ambiental. Trouxe os dois principais autores aqui desse artigo, o Thomas Bain, que ele foi ex-diretor médico da ala operatória 90, que era em cuidados intensivos da Clínica de Anestesiologia de Hospital lá da Alemanha, e também ex-presidente do Comitê de Ética Clínica do CAE. Também o Christian Schulz, que faz parte do grupo de mudanças climáticas e ambientais, do Departamento de Anestesiologia da Escola de Medicina de Munique. Bem, qual a importância, como o Dr. Álvaro estava comentando inicialmente, da gente abordar sobre esse tema na nossa prática clínica, no nosso dia a dia? Nós sabemos que a atividade humana, ela ameaça existencialmente os ecossistemas da Terra. E... Só um minutinho. Isso, pronto. A atividade humana, ela ameaça existencialmente os ecossistemas da Terra, e nós necessitamos dos ecossistemas da Terra para ter prosperidade econômica, além da nossa saúde humana mesmo. E essa ameaça, essa destruição dos ecossistemas da Terra, acabam gerando uma perda multifatorial da biodiversidade, e gerando também uma crise climática e todas as consequências que a gente vivencia no nosso dia, como aquecimento global.
E qual o papel do setor de saúde, e como é que o papel do setor de saúde ele pode intervir nisso, e por que é importante a gente saber sobre isso? A terapia intensiva, no geral, ela é responsável por quase 5% das emissões globais de gases de efeito estufa. Pareceu um número pequeno, mas é muito importante. E por conta disso, nós temos que ter, por conta disso, né, tendo a nossa visibilidade, enfim, como profissionais de saúde, nosso dever na sociedade, a gente tem o papel de mitigar essas mudanças climáticas, além de tornar resiliente contra os efeitos das mudanças climáticas, como eventos climáticos extremos, ondas de calor, pandemias, disseminação de várias doenças infecciosas. Então, além da gente tentar reduzir os fatores que podem propiciar essas mudanças climáticas, a gente tem que também se tornar resiliente e se adaptar e saber como lidar com isso. E qual é a contribuição dos cuidados intensivos para o carbon footprint? O que é esse carbon footprint ou pegada de carbono? Nada mais é do que a emissão de gás carbônico para uma pessoa, atividade, empresa ou evento, tá? A contribuição precisa da medicina intensiva nesses fatores que causam danos ambientais ainda não foram analisadas em detalhe até o momento. A gente tem alguns estudos que mostram situações pontuais, especiais, como esse estudo inglês em que avaliou que um paciente, só para a gente monitorizar ele no leito de UTI, a gente gasta 15 kWh por dia para esse paciente, sendo que esse valor seria o equivalente a um domicílio com 4 pessoas. Além disso, a gente tem um outro conceito na sustentabilidade, que é a avaliação do ciclo de vida, que eu coloquei aqui embaixo, que nada mais é do que essa análise, né, da pegada de carbono, desde a extração de recursos naturais até o seu uso e eliminação. E a avaliação do ciclo de vida aqui de 100 miligramas de morfina, ou seja, desde a sua produção até o seu uso, até a sua eliminação, a gente acaba gerando 204 gramas de gás carbônico, que é equivalente para rodar 1 quilômetro no carro. Em uma auditoria, em uma UTI australiana com 10 leitos, foram vistos que foram gerados 500 quilos de resíduos, sendo que 60% desses resíduos eles poderiam ser reciclados. Além disso, o tratamento de 10 pacientes em choque séptico, ele gerou um custo, né, um consumo energético de 272 kWh por dia por paciente, além de 3,4 quilos por dia de material de uso único, gerando aí uma pegada média de gás de carbono de 178 quilos por dia de gás carbônico. Isso seria o equivalente ao que 3,5 americanos gastariam no ano, por exemplo. E o artigo, ele acaba nos mostrando bem de forma sucinta como é que a gente poderia reduzir essas emissões de gás carbônico nos cuidados intensivos. Existem dois principais meios. O primeiro, né, que talvez seja até a melhor contribuição no momento para a sustentabilidade, seria evitar o tratamento fútil, né? Então, o primo monossérico, aquele paciente que a gente, enfim, sabe que o prognóstico dele talvez não vai ser bom e a gente ainda tenta investir, às vezes gerando uma distanásia. Então, se a gente conseguir intervir de uma maneira mais efetiva nisso, a gente vai conseguir reduzir os gastos desnecessários e emissões desnecessárias de gases de efeito estufa, entre outros resíduos. Não só nesse ambiente, não só nessa situação de distanásia, mas, enfim, evitar tratamentos fúteis. Quando a gente está em dúvida se o paciente merece aquele antibiótico ou não, enfim, em diversas outras ocasiões. Além disso, uma outra maneira da gente reduzir a emissão de gás carbônico seria avaliar justamente aqueles ciclos de vida que eu falei anteriormente, daquele conceito, né, que é o que a gente acaba produzindo de gás carbônico desde o início da sua produção até o seu uso e eliminação. Então, avaliar o ciclo de vida dos itens médicos usados com mais frequência, gerenciamento de consumíveis e resíduos, e uma verificação mais atenta de possíveis reduções no uso de energia. Apesar disso parecer lógico, alguns estudos foram feitos e eles apresentaram até alguns resultados contraditórios ou ausentes. Me parece mais óbvio, né, que se a gente usar um catéter de venoso central reutilizável, que eu nem sabia que existia, contra um catéter de uso único, a gente geraria menos custos ambientais. Mas os estudos eles provaram o contrário, que o catéter reutilizável ele acaba gerando mais custos ambientais. Então, isso não é uma tarefa simples. Né? Então, para essa gestão sustentável de consumíveis, a gente tem que fazer uma análise crítica do uso desses materiais de uso único ou reutilizável e impulsionar um diálogo com os fabricantes, as indústrias farmacêuticas, os consumidores, para a gente tentar chegar numa melhor solução.
O artigo ele traz essa imagenzinha bem resumida e bem interessante, de uma maneira bem sucinta, sobre isso que eu acabei de falar, de como a gente pode intervir para tentar reduzir, para contribuir para a sustentabilidade, como eu falei aqui em relação às drogas, avaliar aqueles ciclos de vida, a produção, o quanto que é gasto para fazer aquela produção da droga, outros consumíveis de uso único ou de uso reutilizável, seus modos de armazenamento, relação à energia e à água, como é que a gente pode tentar reduzir o consumo de energia, o consumo da água, o tratamento fútil, que isso realmente talvez seja o que a gente consegue intervir mais no nosso dia a dia para evitar a emissão desses gases, a emissão desses resíduos desnecessários. E ele também traz o acrônimo aqui, os 5 R's, para a gente sempre pensar em como reduzir, como reutilizar, reciclar, repensar e pesquisar, que seria o research. Por fim, o artigo ele acaba gerando talvez aí mais uma indagação, mais uma dúvida que a gente possa pensar em como reduzir, como arrumar, como ele próprio fala, né, como arrumar a própria casa, e ele cita a disparidade entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Enquanto que nos países desenvolvidos a gente apresenta grandes gastos aí com a terapia intensiva, consequentemente tendo uma alta pegada de carbono, nos países em desenvolvimento a gente também tem esses grandes gastos. No entanto, a gente apresenta uma maior carga de doenças críticas, porém com pouca infraestrutura. Então, talvez, se a gente diminuir essa desigualdade, né, tentar oferecer uma melhor estrutura, consequentemente, a gente poderia até ter um custo menor, um gasto menor. Isso seria uma pré-condição para almejar uma sustentabilidade e aí a um longo prazo. Então, nós precisamos de novos modelos de liderança coletiva, mais reflexões sobre esse assunto, inclusão, ações de vários níveis de liderança na saúde, de políticos, administração hospitalar e, claro, da equipe da UTI, que é a gente que está no dia a dia, a gente sabe o que a gente gasta, a gente sabe o que dá para ser minimizado. E ele finaliza com essa frase, uma frase de impacto, né, que o tempo ele é urgente e a medicina de cuidados intensivos deve participar da corrida para sistemas de saúde com emissão zero. Como o doutor Álvaro falou, esse é um assunto que, por mais que a gente não aborde tanto assim no nosso dia a dia, ele não é um assunto novo. Já em outros países ele já vem pensando nisso e vem criando algumas maneiras para poder minimizar isso. Eu achei aqui durante a minha pesquisa sobre esse Green ICO, que é uma iniciativa que surgiu lá em alguns países europeus, lá na Inglaterra, mas não só lá, em que eles desenvolvem, né, estudos, enfim, guias baseados em evidência para reduzir justamente essas pegadas de carbono e criar um ambiente mais sustentável. É um artigo bem sucinto, mas eu acho que ele nos gera um pensamento crítico, né, do que a gente pode fazer para melhorar no futuro e gerar um ambiente mais sustentável. Obrigado. Muito bem, José. Acho que a ideia era essa mesmo, a gente fazer o início, né, de uma abordagem de um assunto que está em todos os locais, os lugares, né? Quando a gente vai num restaurante, no museu, numa viagem, isso está nos rodeando por todos os lados. Aqui na minha casa, nos últimos anos, há uma paranoia em diminuir lixo, em diminuir consumíveis, em reaproveitar as coisas. Acho que é as mesmas coisas que está acontecendo na casa de vocês. E principalmente essa geração mais nova, minha filha me deixa louco, né? Quando eu olho essa minha biblioteca aqui, eu fico imaginando, né, o quanto que não houve de desperdício, de geração de CO2, uma série de coisas. Por mais gostoso que seja aqui, há um certo desperdício. E acho que a ideia do artigo é essa, né, de que se a gente quiser, de alguma forma, mudar principalmente o ambiente de trabalho em que a gente está, a gente deve fazer cada um a sua parte, né? Cada um o seu pedacinho. E isso se acumula de uma forma inacreditável, de uma forma geométrica, em que a gente pode criar um mundo, obviamente, mais sustentável. Eu fico pensando, essa ideia já apareceu, de como transformar o CPET numa coisa mais sustentável, internamente, né? A gente diminuir papel,
bolo de chocolate não, mas os copinhos em que a gente toma café, que a gente gera muito plástico, a gente gera muito lixo, e a gente consome muita coisa que é absolutamente desperdício, utilizando muito frequentemente uma coisa que a gente poderia estar ou na internet ou de uma forma informatizada, gerando menos gasto de energia, menos CO2, enfim, criando um ambiente melhor, consequentemente, uma melhor sustentação econômica e uma melhor responsabilidade social, como foi demonstrado naquele slide inicial. Então, eu não tinha essa noção, né, de como unidade de terapia intensiva, por exemplo, de um grande hospital aqui em Curitiba, ele é responsável por aproximadamente 40% da arrecadação de um grande hospital. E muito provavelmente deve ser responsável por mais da metade dos gastos de energia, né? Fiz algumas anotações aqui, né? Como a monitorização de um doente, por exemplo, ela é um gasto de energia, não que a gente vá monitorizar menos, mas vai ter a responsabilidade de monitorizar aquele doente que precisa, né? A gente não economiza água, as drogas que a gente utiliza, elas têm sempre uma pegada por trás, né? O exemplo que o José deu da morfina, e de quanto isso gera de prejuízo para o ambiente, para poder produzir 100 miligramas de morfina, por exemplo, né? Matmed, o quanto de plástico que a gente usa, né? De material, de medicação, SADT, um monte de exames, um monte de papel que a gente acaba gerando, e até limitação de suporte de vida, né? Você encarar essa limitação de suporte de vida como sendo de uma responsabilidade de sustentabilidade, ela obviamente ela é um subproduto disso, ela não deve ser a nossa visão primordial, né? Fazer limitação para poder fazer sustentabilidade, mas de alguma forma eu nunca tinha pensado nisso. Acho que é uma boa forma, e eu me torno responsável para que a gente possa desenvolver alguma coisa dentro do CPET, algum modelo, algumas regras em que a gente pode ajudar os hospitais a irem pensando de uma forma mais sistemática nisso, e também formar os nossos residentes melhores pessoas, em que todas as ações que eles fazem dentro da unidade de terapia intensiva têm todos os aspectos de salvar a vida, de diminuir morbidade, diminuir sofrimento, mas também de diminuir desperdício. Eu quero ouvir alguns residentes, alguns R1s que possam comentar alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Fernanda, tudo bem? O que você achou da apresentação? O que você acha do tema? Oi, doutor, está me ouvindo? Estou te ouvindo, bem. Então, primeiro, parabéns para o José, foi uma aula muito boa. E é um assunto muito, muito que tem que ser conversado mesmo, que a gente não pensa nisso no dia a dia. A gente está ali focado no doente, a gente está pensando no que a gente tem que fazer nas medidas dele e não pensa muito no que tem que ser reciclado ou não, se aquilo vai emitir mais carbono ou não. Mas, com certeza, como disciplina, isso, com o passar do tempo, vai sendo colocado das nossas condutas. Achei bem interessante, bem atual o artigo. Obrigado, Fer. Luciane, tudo bem, Lu? Você que é enfermeira, você tem uma responsabilidade grande, né? Além de médica, você também teve uma experiência grande como enfermeira. E você já pensou nesse assunto? Isso tem, de alguma forma, te incomodado ou não? Tudo bem, doutor? Boa noite.
Então, como a Fer falou, é um assunto que a gente não para pensar, né? Eu acho que é um assunto bem interessante que a gente tem que colocar em pauta e começar a mudar isso, né? Aos poucos, começar a implementar na equipe, no nosso dia a dia. Mas eu confesso que eu também não tinha parado para pensar o quanto isso pode fazer mal, né? Então, acho que tem que ser repensado mesmo. Você faz isso na tua casa? Faço, na minha casa, sim. Me dê um exemplo. Viu o senhor falando dos lixos, né? A minha casa que é tudo bem separadinho. Uhum. Legal. Assim, a ideia é de que nós não somos especialistas nisso, né? A gente não estava conversando. Então, eu estou muito consciente de que a gente vai começar um processo de discussão isso dentro de casa, né? Dentro do CEPET, e ver como a gente pode colocar essa vertente no nosso dia a dia, como a gente pode influenciar os hospitais, as unidades de terapia intensiva a serem mais sustentáveis ao longo do tempo, e que isso também possa fazer parte de um processo de educação dos novos intensivistas que nós vamos estar formando para o futuro. Eu aprendi bastante, né? Eu sou um daqueles 2 azuizinhos lá que achava que sustentabilidade e desenvolvimento sustentável era a mesma coisa, e aprendi que não são, que desenvolvimento sustentável é principalmente o caminho que a gente toma para poder alcançar a sustentabilidade. Achei que aquele documento da FEMIPA é um documento assim muito cheio de coisas pontuais, né? Acho que é importante, eventualmente, os hospitais fazerem um investimento em diminuir consumo de água, utilizar água de efluentes, de que a gente possa, de alguma forma, fazer compostagem, a gente possa digitalizar cada vez mais documentos, mas eu gostei mesmo foi dos 6 itens do Einstein. Né? Se a gente quiser ser sustentável, olha que legal. Primeiro, gere valor em saúde. Ou seja, quanto menos tempo o doente ficar internado, quanto menos complicado, quanto mais qualidade de vida esse doente tiver no futuro, mais sustentável você estará sendo. Defina os objetivos. Se a gente tiver uma UTI que define objetivos bem definidos, todo mundo trabalhando junto, estaremos sendo sustentáveis. Se a gente desenvolver uma cultura de segurança dentro da unidade de terapia intensiva, estaremos sendo sustentáveis. Se estabelecer padrões, regras, rotinas, isso vai na direção da sustentabilidade. E você assegurar recursos mínimos, porque nada mais desperdiçado pode existir do que você não ter os recursos mínimos para poder cuidar de um doente, esse doente se prolonga na sua vida, na sua estadia dentro da UTI, cria complicações, uma série de coisas. Então, a gente tem caminhos culturais e filosóficos e de gestão importantes para poder gerar sustentabilidade, que não é só o troço da água, não é só o negócio do lixo, não é só o negócio da compostagem, de apagar as luzes. Não que essas coisas não sejam importantes, mas que é fundamental uma tarefa de um médico, de um enfermeiro, de um time de unidade de terapia intensiva que gere valor em saúde, porque acho que isso é extremamente relevante para a sustentabilidade. Quero ouvir um pouquinho o comentário de vocês, dos residentes, antes que a gente passe para outra aula. Alguém quer alguma pergunta, algum comentário? Eu. Oi, Mi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, sim. Boa noite a todos. Só um comentário no gancho daquilo que você comentou, Álvaro. Primeiro que o tema é inusitado, né? Eu nunca ouvi
esse assunto discutido num congresso nacional nem internacional. Então, eu adorei, assim, uma mudança de paradigma, mas uma necessidade de criar uma cultura que passe a pensar nisso de maneira sistematizada. Pegando o gancho naquilo que você falou, para que isso tudo aconteça, a gente precisaria de uma mudança no modelo de saúde, né? O modelo de saúde hoje é você ter taxa de ocupação alta, ter média de permanência e conseguir faturar bastante MATMED. É dessa forma que o hospital ele se sustenta, e principalmente com as UTIs. Então, vira uma coisa meio antagônica, né? Você conseguir realmente pensar em todos esses itens que você comentou no caminho da sustentabilidade, quando o modelo de saúde faz com que o sistema de saúde, hospitais, enfim, eles recebam por prestação de serviço e não por desempenho, não por valor em saúde, né? Então, é um longo caminho de mudança, né? Não só de cultura, mas de modelo de saúde, mas que isso venha cada vez mais, né, para ser discutido. Era isso que eu queria falar. Não, muito, muito, muito bom. Quer dizer, as coisas, todas as outras coisas que a gente discutiu, elas também têm uma certa participação, mas a mudança radical é de que o mercado de saúde possa, de alguma forma, valorizar a qualidade do atendimento e não serviços, né? Enquanto ela estiver remunerando serviço, quanto mais serviço você faz, quanto mais doente você atende, quanto mais complicação, quanto mais MATMED você gera, quanto mais medicação você consome, isso vai no caminho da insustentabilidade. Exatamente. Muito bom. Acho que colocou, pelo menos, nós aqui estamos tentando, de alguma forma, criar um padrão de como a gente deve pensar a sustentabilidade. Acho que a gente tem que se aprofundar nesse tema. Mas eu queria ouvir algum residente. Alguém que quer fazer algum comentário? Renan. Oi, Renan. Acho que ele está escondido. Carolina Herculano, Carol, tudo bem? Algum comentário? Oi, vocês estão me ouvindo ou fui eu que caí agora? Não, doutor. O senhor está aí. Eu estou aí? Sim. Renan, Carol, Caroline? Acho que ela não Toda tá. vez o microfone. Talvez, Tô aqui. talvez o microfone. Oi, Carol, Oi? acho que a Carol já está Oi, aí. doutor. Tudo Tô. bem? O que você acha? Tudo bem? Estava Quero- pensando mesmo, doutor, com o que a gente gasta no dia a dia, né, que a gente não para pensar. Sempre que a equipe para esquentar a água, abrindo a torneira e fica não sei quanto tempo aquela água para poder esquentar. Nossa, que agonia que aquilo dá. Mas é uma parte da estrutura do hospital também, né? A gente que tá lá no Oswaldo Cruz, a gente vê que quanto mais antigo, né, o sistema, o hospital, que é numa infraestrutura ali que é difícil, né? Uma construção que não pode nem mexer na construção. Então, tudo isso tem que vir, além de políticas, também é um gasto, também um investimento de estrutura para a gente poder conseguir implementar, né, esse tipo de gestão lá dentro da UTI. Uma organização bem grande. Mas vamos, cada um de nós, fazer a sua parte e a gente Isso. vai cada vez mais abordando esse assunto e tornando ele presente dentro das nossas ações, mesmo que pequenininhas, né, num final de semana, durante a noite. A gente está sempre pensando nisso, também junto com
as outras ações que a gente faz em benefício do doente, mas também pensar um pouco no ambiente vai fazer a diferença. Muito bem. Alguém quer fazer alguma última consideração? Ok, então nós estamos fechando essa... Oi? Oba! Consegue me ouvir? Sim. João. Oi, João. Legal. Doutor, só para aproveitar, então, que realmente é um assunto bem diferente do que a gente está acostumado, né? E ele vai nessa tendência realmente de mais sobre a gestão do que propriamente o cuidado direcionado só ao paciente. E é o tipo de assunto onde a gente acaba realmente agregando muito à saúde, na verdade, né? Isso não só para a política do hospital, mas é um diferencial para qualquer UTI, né? Que se você começa, às vezes não é o hospital tem uma política, mas às vezes quando a UTI começa a trazer esse assunto à tona, mostrar que se preocupa, começa a levantar dados de gasto de insumos, de área de internados, o exemplo da Carol, o consumo de água, tudo isso acho que gera informações importantes que aos pouquinhos vão gerando realmente uma conscientização, vai gerando uma mentalidade de empresa, né, que é o hospital, mas onde é o tipo um catalisador bem importante, né, visto a importância que tem para gerar e para consumo, né, de recursos do hospital. Não, legal, acho que é isso mesmo. A gente gosta de ser protagonista da nossa história, né? Então, mais do que só ser um plantonista ou um médico que vai cumprir um determinado horário no hospital, a gente não só faz isso, né? Porque faz parte das nossas tarefas, das nossas obrigações, mas mudar o ambiente do qual a gente participa também é uma função nossa. E acho que a gente tem feito isso ao longo do tempo em diversos aspectos científicos, de cuidado do doente, de gestão. As auditorias, elas sempre elogiam as unidades de terapia intensiva que nós trabalhamos. Então, a gente também tem um espaçozinho que, se a gente começar a falar a mesma linguagem, repetir isso pode criar um movimento que pode ajudar, não que nós seremos protagonistas grandes dessa história, mas a gente pode contribuir de uma forma significativa e fazer essa mudança acontecer de uma forma mais rápida. Muito bem. Ok, acho que vamos terminar, então, essa parte. Acho que a gente fica com o compromisso, hein, Mirela, Júlio, de a gente poder desenvolver isso de uma forma mais a miúde dentro do CPET. Primeiro, como tudo, mostrando que a gente consegue fazer isso em casa, e depois também de que forma a gente pode incluir isso nas nossas práticas dentro das unidades de terapia intensiva, com os coordenadores e assim por diante. Legal. Muito bom. Obrigado.